e verso de número 16. Aleluia. É Gálatas, graças a Deus. capítulo 5. Oh, glória. Nós estamos muito felizes em estar aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo de número 5 e verso de número 16. Gálatas, capítulo de número 5 e verso de número 16. Aleluia. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. A minha tradução é um pouco diferente da sua, mas o significado é o mesmo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E você diz amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta noite dividir com vocês algo muito especial que Deus tem ministrado na minha vida ao longo dos últimos anos. Eu louvo a Deus por ver essa casa tão cheia de jovens assim, e repleta de jovens de todas as idades, mas a sua maioria jovens, literalmente jovens por sua idade. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aqui, porque assim como você, eu também sou jovem. Claro que eu já passei dos 30, mas ainda sou jovem. E bendigo o nome do Senhor, porque eu tenho 12 anos de ministério. Em 12 anos ministrando a palavra do Senhor, ministrando por todos os cantos do Brasil e fora do Brasil também. Deus me ensinou algumas coisas especiais. E se existe uma coisa importante que Deus me ensinou na minha juventude, me ensinou no princípio dela, que é servir a Deus com todo o meu coração e entusiasmo, como eu vi vocês servindo a Deus aqui nesta noite. E por isso que este tema que eu escolhi para ministrar a vocês, eu quero dizer para vocês que esse texto que nós vamos abordar é o ponto mais importante do amadurecimento de todo crente, e muito especial de todo jovem, de todo aquele que quer alcançar as coisas de Deus. Eu queria te pedir a sua atenção só por um minuto. Eu não vou ser cansativo, mas eu gostaria que você olhasse para mim. Eu já sei que eu sou horrível, mas você pede graça para Jesus e tente olhar aqui para essa cara feia. Eu tenho a minha esposa que diz para mim todo santo dia que não entende como casou comigo com essa cara horrorosa. E eu falo para ela que milagre não se explica. Então, não tem essa explicação. E eu sei que é difícil, mas se você não olhar para mim, vai ser impossível você entender o que eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos, se eu tivesse que escolher um tema para esta mensagem, o tema seria o governo da alma versus o governo do Espírito. A Bíblia nos explica e nos ensina de forma muito clara que o Senhor, quando criou o homem, compôs o homem em três formas. É uma pessoa trifórmica: corpo, alma e espírito. Nós conhecemos e entendemos muito bem que o corpo do homem, ele dá a dimensão física, do estado físico para ele, para que ele tenha condições de entender as dimensões físicas, ou seja, o corpo, o serviço do corpo. Isso, olha para mim, preste atenção, vai ser rápido. O corpo do homem, o corpo do ser humano, dá a ele as dimensões físicas, do estado físico, que ele possa conhecer e entender deste universo. E para cada um existe um diferente do outro, mas a função, o serviço do corpo é apenas entender sobre as dimensões físicas. A alma, qual é a função da alma? A alma, ela tem uma das funções mais importantes sobre o ser humano. Ela guarda todos os sentimentos e ações e reações do sentimento. Ou seja, qual é o serviço que a alma exerce? O trabalho da alma é sentir vontade, é exercer vontade. Então a alma ama, a alma odeia, a alma sente alegria, a alma sente ódio, a alma sente tristeza, a alma sente desprezo, a alma se apaixona, a alma ama, a alma detesta. Todo o trabalho voltado ao nosso sentimento está ligado completamente à alma. De um modo geral, nós, na maioria das vezes, somos completamente, e eu diria que antes de conhecermos Cristo, você já vai entender isso melhor, nós somos completamente governados por nossa alma, porque ela exerce
fazemos, ao que agimos e todas as reações das nossas emoções. A alma, ela tem um serviço muito particular e importante, porque tudo que se passa com você, ela vem das reações da sua alma. Então o fato de você querer estar aqui foi um impulso da sua alma. O fato de você que agora está aí galgando algumas coisas novas, como profissões, como faculdade, tantas outras coisas, tudo isso, os desejos, as vontades da alma, é ela que tem reações particulares e específicas para fazer escolhas. O governo da alma, ele é real e ele é existente na nossa vida, e todo o ser humano, ele passa por essa transição de viver sobre o governo da alma. Quando Paulo escreveu acerca da carne, e essa palavra carne, o que não traduzido corretamente algumas vezes para algumas pessoas que ministram, dizendo, voltando, ligando a carne completamente ao estado de pecado, você vai entender agora. Mas quando Paulo escreveu sobre carne, ele está falando exatamente sobre alma, e todo o pecado nasce na alma, todas as ações pecaminosas nascem na alma. Mas quando as pessoas falam sobre esse texto, elas às vezes desprezam um pouco o entendimento de o que ele estava falando sobre carne. Ele estava falando sobre governo da alma. Então entenda uma coisa importante: tudo o que se passa conosco de uma forma quase que geral está sobre o governo da alma. E o Espírito que existe em nós, qual é a função dele? Pois bem, a função do Espírito que existe em nós, ela serve única e exclusivamente para entrar em contato com Deus. Ela serve única e exclusivamente para viver ligada ao seu Criador. O Espírito que existe em nós é o que nos possibilita, é o que nos habilita a falar com Deus, é o que nos dá a condição, nos dá o livre acesso de falar com Deus. Aí alguém vai falar assim: mas espera aí, pastor Leandro, explica uma coisa porque eu não consigo entender. Por que no Velho Testamento o homem não tinha, nem todo homem tinha acesso a Deus, apenas sacerdotes, profetas e alguns reis? Porque todos não tinham, porque naquela época o Espírito estava morto, o Espírito não vivia, o Espírito era um ser que estava no homem, mas não tinha vida. Como é que o Espírito teve vida então, pastor Leandro? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós e vivificou o Espírito que não tinha vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Esta frase, esta palavra está ligada à inserção de Jesus na terra. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pegou o Espírito que estava morto e deu um sopro de vida nele. Aí então o Espírito do homem passou a ter vida. E quando ele passou a ter vida, ele passou a poder falar com Deus, ele passou a ter contato com Deus. Ele podia falar com Deus, Deus podia falar com ele. Nós só podemos falar com Deus porque o Espírito tem vida. Aí vem a questão mais importante, da simplicidade da mensagem que eu quero transmitir para você. Nós hoje só temos condições de falar com Deus através do Espírito, mas cometemos um erro muito grande. Nós tentamos falar com Deus através da alma. Quando tentamos falar com Deus através da alma, nós não conseguimos, nós não prevalecemos, nós não temos sucesso. Mas o pior ainda está por vir, é que nós passamos a viver sobre o governo da alma, quando deveríamos viver sobre o governo do Espírito. Paulo escreveu aos Gálatas porque entendeu isso. Ele queria entender, ele começou a olhar a falta de contato, a falta de direção, o acerto da igreja. Então ele entendeu que a guerra que existia entre o governo da alma e o governo do Espírito era o que impossibilitava os filhos de crescerem, de terem mais experiências com Deus e de entenderem este universo teocrático, esse universo de Deus. Então o que começou a acontecer? Ele começou a explicar: minha gente, a alma, ela luta para dominar o homem completamente. O trabalho dela é tentar dominar. O Espírito fica numa guerra, ele tenta também querer o seu espaço. Então os dois brigam entre si. A alma quer dominar, Espírito quer dominar. Por isso nós precisamos vencer essa batalha e deixar apenas que o Espírito domine. Pastor Leandro, explique de uma forma geral, porque é ruim que a alma governe. Eu vou lhe explicar. Como eu lhe disse, a alma, o principal foco dela é agir dentro da nossa vontade. E o que acontece, por exemplo, quando você está empolgado com alguma coisa, Charles, feliz com algum projeto, eu estou montando alguma
acontece? A alma se abate, como Davi dizia para a própria alma: por que te abates, ó minha alma? A alma se acaba, porque a alma não tem poder de superação. A alma fica triste. Jamais alguém poderá fazer com que uma alma não tenha reação de tristeza. Se estiver em situação de tristeza, a alma vai ficar triste. Quando um homem sente esta reação, não adianta, ele trava, ele abandona. Por quê? Porque ele é governado pela alma dele. Então as ações dele, o comportamento dele é segundo a alma. Aí alguém joga um balde de água fria no projeto, começa a dar tudo errado, ele desiste, ele abandona, ele esquece. Por quê? Governo da alma. A alma é alguém que é governado pela alma, se enche de complexos, começa a viver suas complexidades. Por quê? Porque alguém falou isso, alguém falou aquilo, alguém disse que não pode, alguém disse que não dá, alguém disse que é feio, alguém disse que é horrível. Aí o ser humano, governado pela alma, ele começa a absorver aquelas coisas e ele não consegue avançar, ele não consegue dar passo nenhum mais adiante. Por quê? Governo da alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu carreguei o meu ministério durante muitos anos governado pela alma. Quantas vezes eu vim para a igreja para ministrar a palavra de Deus, eu subia no púlpito arrasado, destruído, acabado, e eu dizia assim: Deus, eu vou pregar, porque eu tenho que pregar, mas eu estou horrível, eu estou destruído hoje. Hoje eu não tinha que estar aqui, hoje eu não tinha que estar desse jeito. Aí eu pregava, algumas pessoas se alegravam, mas na grande verdade, eu vou lhe dizer uma coisa: não surtia efeito nenhum em mim e nem neles. Por quê? Porque era o governo da alma. Nada do que nós fazemos sobre o governo da alma, do que adiantava eu pregar, se eu mesmo não estava acreditando naquilo. Eu só fazia para cumprir meu papel. Governo da alma. O serviço da alma não tem força, o serviço da alma não adianta. A gente faz por fazer, aí vai abandonando, vai desistindo. Ô pastor, mas espera aí, a vida é assim mesmo, não tem jeito. Hoje, como quem não vai ficar triste? Aí alguém vai dizer para mim: é só para eu não ficar com nenhuma brecha no que vou falar, para amanhã ninguém falar que eu preguei heresia. Até Jesus sentiu tristeza, é verdade, mas Jesus veio para a terra exatamente para entender qual era o sentimento do homem. A Bíblia diz que ele foi homem e que ele foi Deus. Quando ele foi homem, existiu um momento de sua tristeza, mas daí você vai entender o segredo. Quando ele logo sentiu a reação do governo da alma, automaticamente depois o Espírito domina e ele encara a cruz do Calvário. Se ele se deixasse levar pela alma, ele fugiria, ele não aceitaria a cruz, e eu e você não estaríamos aqui. O governo da alma é o que tem arrancado de nós, é o que tem tirado de nós todas as coisas.